uma das coisas que eu tenho refletido muito nesse tempo que nós passamos, diferente, reclusos, sem tanta liberdade por causa dessa nova configuração do mundo, se a gente tem vivido, como Pedro cita, né, segundo a sua carta, no capítulo 3, versículos 11 e 12, que ele diz: se a nossa vida tem sido no estilo de vida que espera a vinda de Cristo, e mais, não só esperando, mas também apressando a sua volta. O texto diz, em 2 de Pedro, vou ler o texto então: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? É a carta de Pedro às igrejas da Ásia, a segunda carta. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Vou fazer uma reflexão sobre isso, que é o que eu tenho feito, né? Me perguntado como é que tem sido o meu estilo de vida. Ele é santo, ele é piedoso, ele reflete que eu espero a vinda do Senhor, e não só espero, que eu apresse a vinda dele. No nosso livro do Perspectivas, Kevin Bradford, que eu tive o prazer de conhecer, ele traz um artigo muito interessante, focado num personagem que aparece pouco ali, Epáfras, principalmente no livro de Colossenses, e ele traz ali, em alguns versos de Paulo, um comportamento bem interessante, que eu acho que tem muito a nos inspirar, muito a nos acrescentar nesses dias que, como Pedro disse às igrejas da Ásia, Pedro diz para nós, que o nosso estilo de vida precisa estar alinhado a quem espera Jesus chegar e a quem apressa Jesus chegar. Epáfras, Paulo diz na sua carta a Filemon, lá no finalzinho, né, a carta a Filemon só tem um capítulo, no versículo 23, ele diz: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Por que Paulo diz que Epáfras é um companheiro de prisão em Cristo Jesus, como ele? Porque Epáfras, ele tinha, ali a gente vai trabalhar ali nos versos de Colossenses 4, Colossenses 1, 7, 4, 12 e 13, que é o que Kevin traz nesse artigo chamado A Vida do Cristão Mundial. Por que Epáfras é citado assim por Paulo, como sendo alguém prisioneiro de Cristo Jesus como ele? Epáfras, ele é relatado por Paulo como alguém que tinha um estilo de vida que pregava o evangelho. Ele tinha um estilo de vida, uma vida de oração, um estilo de vida que ele não só fazia uma pregação oral, mas ele vivia. Por isso, ele estava sempre, a sua vida, os seus atos, ele estava sempre levando aqueles que estavam em volta, que ouviam a sua mensagem, tanto os que não criam, como os da igreja, estava sempre chamando eles para se juntar e se envolver com as coisas que Deus estava fazendo. Epáfras era um mobilizador, mas ele não era um mobilizador com chamado para ser mobilizador. A mobilização de Epáfras era natural de sua vida, porque o seu estilo de vida, de oração, seu estilo de vida que pregava o evangelho, e às vezes nós achamos que pregar o evangelho é só para não cristãos. Na verdade, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho para a nossa alma sempre. Nós precisamos subjugar a nossa alma ao senhorio de Cristo sempre. Então nós pregamos para outros que não conhecem a Cristo. Nós pregamos ao evangelho para os que conhecem a Cristo. E nós pregamos o evangelho para nós, porque diante de nós está um mundo, um sistema que nos chama a serem cidadãos dessa terra. Mas nós não somos cidadãos dessa terra. Colossenses 1:7 mostra que ele era um mensageiro que todos desejavam ouvir, amado conservo
ele não tinha só uma mensagem fantástica, porque uma das coisas que eu tenho me perguntado exatamente no texto de 2 Pedro é se eu tenho vivido sendo um mensageiro amado. Porque a mensagem nós temos, a mensagem é Cristo. A mensagem ela é fantástica, salvadora, é uma mensagem transformadora, é uma mensagem que traz renovo, esperança. Mas nós somos chamados a encarnar essa mensagem. Porque o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é só uma mensagem que Jesus resolveu confiar a mensageiros. Jesus, na verdade, não confiou só palavras, não confiou só um estilo de vida, mas confiou a sua própria vida encarnada em nós. E por isso Paulo diz que Epáfras é um amado conservo, porque amado nos ensina que ele era alguém que as pessoas desejavam ouvi-lo, era alguém que encarnava a vida de Cristo. Quando ele diz, no versículo 23 de Filemon, que ele é prisioneiro, comecei falando nisso, é porque a vida de Epáfras estava presa ao Senhor, em nada estava, não por obrigação, não por falta de opção, mas porque ele encarnou a vida de Cristo voluntariamente, porque ele entendeu a mensagem de que ele, o Cristo, é o único caminho para se viver, encarnou isso. Epáfras era um exemplo e foi um exemplo de cristão mundial, porque ele não ficou parado, ele se envolveu por onde o Senhor o enviou. Ele orou, e o cristão mundial, os cinco ações do cristão mundial, do estilo de vida, é ir, é orar. O Epáfras acolheu pessoas, se envolveu em ajudar, em pregar o reino de Deus para pessoas. E essa é a terceira ação do cristão mundial, acolher. Epáfras esteve envolvido, junto com Paulo, no envio de outros para que o evangelho chegasse onde não foi, para que Cristo fosse visto por quem não o viu. E, como eu disse, foi um mobilizador daqueles que eram irresistíveis. Irresistível. Em outro artigo do nosso livro, na página 777, Bertil Eckstone traz um artigo muito legal chamado Missões e Companhia. E ele traz uma reflexão, que a minha reflexão tem sido em cima de 2 Pedro, né, como naquele versículo, sobre o estilo de vida nosso. E ele traz uma reflexão sobre as 3 principais motivações para entender que nós todos, como cristãos, fomos convocados a servir na missão de Deus. Porque, irmãos, esse relativismo que transformou, ou vou dizer até degenerou um pouco a identidade do cristão e fez que o cristão se colocasse numa posição, não, olha, me envolver com a missão de Deus é para quem tem um chamado diferenciado. E não é. Você para pensar, se você teve um encontro com Cristo, se você é cristão e continua vivo, é porque o Senhor quer usar a sua vida em algo. Porque se Ele nos dá uma nova vida, se as coisas velhas se passaram, todos os projetos, sonhos, planejamentos morreram quando Cristo nasceu em nosso coração. Porque o velho homem morre, leva, sepulta tudo isso. E nasce, então, a nova criatura com novos propósitos, com novos sonhos, não mais nossos, mas do Senhor. Com uma nova agenda, não mais nossa, mas a do Senhor. Se isso tudo é gerado pelo Senhor, que agora vem morar em nós, e agora nos fez um com Ele, só tem sentido estarmos vivos, e Ele nos permite viver para exatamente cumprir essa nova vida. E Bertil, ele vai trazer uma reflexão sobre as 3 principais motivações ou entendimentos para que a gente se envolva e se descubra novamente nessa identidade.
como cidadãos do reino de Deus, como agora com algo a cumprir. Primeiro é o testemunho de unidade. Você já parou para pensar que não se trata desse serviço ou vocação? Ser cristão, irmãos, é estar vivo com Cristo. E com Cristo, estando com Ele em nós, nós somos um com Ele. Portanto, Cristo está envolvido na agenda dele, na agenda do Pai. E quando Ele está conosco, sendo um conosco, nos faz envolvido na mesma missão, no mesmo propósito. Essa é entender a nossa unidade. A unidade nossa com Cristo nos leva a ser um com a missão dele. Ele está em nós. Por isso, nós fazemos e nos juntamos ao que ele está fazendo. A segunda motivação que Bertil fala, da primeira é unidade, a segunda é entender que o ministério de Jesus é um ministério integral. O que é um ministério integral? Como Jesus, nós trazemos o reino de Deus em atos de justiça, mas não só ficamos por aqui. Por quê? Jesus, ele se manifestou em milagres, ele interferiu e modificou algumas situações aqui nessa terra, mas o ministério dele estava integrado principalmente na missão de Deus, que o resultado é na glória, é na eternidade. Portanto, o nosso ministério em Cristo, a nossa vida em Cristo, ela não causa apenas interferência na nossa vida aqui, mas ela principalmente ela está integrada ao principal propósito de Cristo, que é remissão, redimir pessoas, juntar pessoas de novo com o Pai. Portanto, a primeira motivação é unidade, a segunda motivação é o nosso ministério integral. Nós servimos a Cristo e vivemos com Ele aqui e vivemos com Ele focado no resultado na eternidade. E aí a gente chega à terceira reflexão de Bertil sobre as motivações. Depois de falarmos de unidade, depois de falarmos do ministério integral, Bertil, então, ele fala sobre uma coisa muito interessante, que é a continuidade do trabalho de Jesus. Nós somos essa continuidade. Por quê, irmãos? O Pai envia o Filho. O Filho envia o Espírito Santo. E os três nos enviam. Portanto, o sentido de você existir, o sentido de eu existir, o sentido de cada cristão existir, é ser a continuidade daquilo que o Senhor está fazendo. Que privilégio é esse? Pessoas como nós, alguém como eu, alguém como você, ser convocado para ser um com o Senhor, para ter um ministério integral, trazendo o reino de Deus para essa terra, mas, acima de tudo, trazendo a mensagem ao mensageiro, para que ele povoe a eternidade com pessoas que têm um encontro com ele, que glorificam a ele. E, por último, que privilégio é ser a continuidade daquilo que o Senhor fez. É um privilégio para nós, porque esse tempo nós temos que entender nós temos que gastar esse tempo, porque o Senhor está vindo. E o estilo de vida nosso, ele precisa refletir de forma santa, piedosa, que estamos esperando ansiosamente, aguardando a vinda do nosso Senhor. E Pedro termina aí, voltando aqui para o primeiro texto de 2 de Pedro 3, no versículo 12, e ele diz, apressando a sua vinda. Mateus 24, 14, revela como nós podemos apressar, né? Claro que nós não interferimos na agenda do Senhor, mas aquilo que nós fazemos nesse estilo de vida, isso mostra o nosso interesse na volta de Jesus. E Jesus disse em Mateus 24, 14, que este evangelho, o reino, seria pregado em todas as etnias. Então viria o fim, ele voltaria. Essa é a condição para Jesus voltar. Essa condição nos inclui. Não que nós temos poder, não que nós convenceremos, mas ele escolheu que nos usar para refletir a glória dele nas nações. Portanto, nós devemos sonhar e nos envolver de forma prática
para que etnias glorifiquem ao Senhor, etnias que não o conhecem. Eu costumo dizer, e eu quero encerrar assim, irmãos, costumo dizer que ninguém pode ficar se não está disponível para ir. Primeiro você diz, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou disponível. Mesmo que ele te diga para você ficar, mas você estará sempre envolvido naquilo que ele está fazendo. Porque esse é o sentido de vivermos. Esse é o motivo de ainda estarmos vivos. Servir a missão do Senhor para que os povos o adorem e o glorifiquem. Deus te abençoe. Um abraço.